Oi, gente, tudo bem? Vamos então falar sobre adoção, né? Eu sou Maline e a gente vai falar aqui um pouco sobre a visão do sistema sobre isso, tá certo? Antes de mais nada, eu quero dizer que, mesmo sendo a forma incorreta, juridicamente, eu vou ter que usar aqui os termos pai biológico, mãe biológico, filho adotivo, filho biológico, mesmo sabendo que, por lei, o certo é a gente falar só filho, pai, né? Filho é filho, pai é pai, família é família, não tendo diferenciação entre o biológico e o adotivo. Só que para conseguir diferenciar situações aqui, infelizmente eu vou ter que usar, tá bem? Mas, por favor, você aí na sua vida, no seu dia a dia, nunca use esses termos, além de ser inconstitucional, fica feio para nós aí, né? Tá? Então, antes da gente entrar no mérito da adoção, a gente tem que falar que quando a gente adota alguém, a gente cria um vínculo com essa pessoa, tá? Mas como assim? Os vínculos não são só com pessoas do mesmo sangue ou por casamento. Então, sempre que alguém vem para sua história, para sua vida e muda as estruturas, né, causa uma mudança bem grande, essa pessoa passa a pertencer ao seu sistema. Nessa mesma linha de entendimento entram nos nossos sistemas pessoas com quem, por exemplo, a gente teve grandes romances, não necessariamente se casou, né? Ou pessoas que retiraram a vida de parentes próximos ou foram violentas com pessoas próximas. Pessoas, ou com a gente mesmo, né? Pessoas que nos fizeram um grande mal ou um grande bem. Elas também entram. A gente pode depois fazer um vídeo sobre esses esses tipos de vínculo, de pertencimento na constelação, que é um tema muito interessante, que é bem legal falar. Mas vamos focar agora na adoção, tá? É bem comum a pessoa vir para o atendimento com medo de adotar, né? Eu tenho medo de adotar. Por quê? Porque a pessoa fica dizendo que tem tanto caso que não dá certo, tarará. Mas falando sobre a experiência que eu tenho nos atendimentos, a constelação ajuda muito nesse processo. Por quê? Porque o pensamento sistêmico, a constelação, eles nos dão uma visão muito real sobre os fatos, até mesmo sobre coisas que às vezes a gente mesmo esconde da gente mesmo. Então, são coisas que a gente nem sabia que tinha, mas que a gente tem, e na prática os resultados são muito, muito bons mesmo. Pode acreditar, pode vir que funciona muito, tá? Então, voltando, a adoção. A primeira coisa que a gente precisa investigar dentro do nosso coração, no coração de quem for adotar, quando a gente pensa nisso, ou então se já tem uma adoção que está com questões, né? Encontrar a razão ou as razões que nos levaram a pensar nisso ou nos levaram a realizar a adoção. Podem ser muitas razões e elas podem ficar todas misturadinhas, tá? Mas a gente tem que ver direitinho um ponto em especial, que quase sempre está ligado ao fato de pessoas que elas sempre falam assim, eu não consegui ter filho, né? É como se fosse a última opção, né? Eu tentei de tudo, não consegui ter filhos biológicos meus. Esse ponto ele é muito delicado. E por quê? Porque na relação entre adulto e criança, principalmente entre pais e filhos, né? Ao adulto cabe sempre cuidar, acolher e dar, né? Ao adulto não cabe receber nada de uma criança, ainda mais se for o seu filho, tá? Então, a criança, por sua vez, cabe apenas receber. Eu faço sempre essa ressalva, que é receber, não é exigir, tá? A criança recebe aquilo que lhe for dado. Mas se a relação começar com o adulto querendo suprir algo seu, no caso, a ausência dos filhos biológicos, né? Com aquela criança, já acontece um desequilíbrio logo de cara e que baseia a relação. Por quê? Porque a criança ela é colocada como grande e o adulto é colocado como pequeno perante essa criança. Por quê? Porque aquela criança está dando coisas para o adulto. Aí você pode falar assim, mas Maline, o pai adotivo, a mãe adotiva também dá muita coisa, né? Ok, também, mas a criança dá. E, como eu falei, essa é a base da relação. E esse desequilíbrio, o que acontece? Acontece principalmente porque o dar da criança é o que desencadeia todas as doações que vêm do adulto. Isso por si só já dá muito problema. Por quê? Em uma relação entre iguais, ok, um dá, outro recebe. Exemplo, marido e mulher, ok.
dar e receber em proporções iguais? Ok. Mas numa relação entre pais e filhos, a gente já falou disso, inclusive tem um vídeo no IGTV, você pode procurar lá. O pai, a mãe, tem sempre que continuar como grande, no seu lugar de grande, aquele que provém, aquele que cede, aquele que cuida, aquele que dá. E ao filho cabe ficar no seu lugar de filho, que é aquele que é cuidado, aquele que recebe, é o pequeno, né? A mentalidade correta para que se adote uma criança é o entendimento de que a adoção é um ato de amor, de puro amor, pura doação e sim generosidade. É igual uma relação entre pais e filhos, né? Entre mãe e filho. Só que aqui tem que prestar bastante atenção. A minha professora, Patrícia Fante, ela fala assim, né? Que a pergunta que os pais têm que fazer é sempre assim: você quer adotar um filho, né? Eu quero adotar um filho ou eu quero cuidar de uma criança? A gente vai falar mais disso num próximo vídeo. A adoção, ela não espera nada além da felicidade e bem-estar daquela criança. Mas se a adoção for contaminada por qualquer outro sentimento ou intenção, a relação se deteriora. E aí dá um monte de problema, como é bem comum a gente ficar sabendo por aí. Porque a gente sabe que as notícias ruins é que aparece tudo, né? A gente, né, tem muito mais casos de adoção de sucesso, exitosa, linda e maravilhosa, mas os BO é que a gente descobre, né? Porque as pessoas contam. Então, assim, e que tipo de coisa pode contaminar uma relação de adoção? Eu vou dar, né, exemplo. Mas sim, cada caso é um caso, tem que ver dentro daquele sistema qual é a questão, tá? E os exemplos podem ser infinitos, dependendo dos casos, porque as relações são infinitas. Então, por exemplo, a pessoa pode achar que ela tá adotando por amor, para se doar, para dar, mas na verdade, no fundo, ela tá querendo suprir um buraquinho ali que ela tem, que pode ser com ela mesma, pode ser com a família, pode ser com o marido, pode ser com a sociedade, né? A pessoa, ela pode querer adotar porque é legal, porque é very nice, porque é very cool. Você, né, tem até um recente caso de uma influencer estrangeira que ela adotou o filho, ganhou vários seguidores porque fez um estardalhaço disso e depois devolveu a criança. Péssimo, né? A pessoa, ela pode também querer adotar porque ela tem medo da velhice dela, né? Ela tem medo de ficar idosa e não ter quem cuide dela, por exemplo. É horrível, mas vou te contar que tem várias pessoas que têm filhos biológicos exatamente para esse fim. Então, mas isso é uma outra história, né? Então, ó, o vídeo tá com um monte de minutos já. Eu vou dividir isso aqui em 2 vídeos, tá? Eu acho melhor. Semana que vem ou na outra eu posto o segundo vídeo ou de repente eu faço a live com esse restinho desse tema. Restinho porque eu escolhi temas, porque é bem extenso, tá? Tem tópicos muito, muito importantes que precisam ser falados para que essa adoção seja o mais exitosa possível, tá? Então, beijos, até mais, qualquer coisa me escreve no Voo Constelar. Tchau!